9h30, todas as quintas-feiras. Peço realmente desculpas a vocês, as pessoas que eu não consegui conversar hoje, mas foi em razão justamente dessa danada dessa virose que vai passar. Amanhã nós retomamos a agenda normal, se Deus quiser, e o trabalho continua, pessoal. Eu peço a colaboração de vocês, curtam, compartilhem, mandem uma mensagem, vamos espalhar essa mensagem para todas as pessoas que precisam ouvir, que precisam saber do que está acontecendo em Calçada, que querem contribuir, que querem colaborar com o nosso futuro. Vocês dão retorno, por favor, o som, se está tudo bem, se estão me ouvindo bem, agora com a máscara, eu não sei se tem algum problema de áudio. Se tiverem, falem conosco, não tem problema. Mas eu queria dizer para vocês que um tema muito importante foi levantado essa semana, que é um tema recorrente nas eleições no Brasil, principalmente nas eleições das cidades de pequeno porte, como é o caso de Calçada, que é a compra de votos, a compra de consciências. Pessoal, a compra de voto ou a venda do voto é um sacrifício que alguém faz ao município. Um vereador, um líder comunitário, um político, qualquer que seja a posição dele, se ele se vende, ele está colocando o município numa situação difícil. Ele não está vendendo somente sua consciência. Porque aquele que compra seu voto, quem investe 1 milhão, 2, 3 na compra de consciências, vai tirar 3, 4, 5 vezes mais do que o valor que foi investido. No final das contas, é um sacrifício que só penaliza a nossa população. Então você que é líder comunitário, você que é vereador, você que é político, você que é uma pessoa que tem uma posição importante na nossa sociedade, não faça isso. Você está sacrificando o seu município. Vote de forma consciente. Se você entender que a nossa mensagem não é a mensagem verdadeira, não tem problema. Mas não se venda. E isso que eu tenho dito agora vem de encontro a uma história que alguém nos contou ontem, em uma das visitas. A pessoa nos disse o seguinte, que não estava disposta a votar para manter o privilégio, para sustentar o privilégio de alguns, muitos, que não trabalham e que recebem salário. Líderes de determinadas comunidades, líderes de determinados grupos, que recebem somente para manter domínio, para manter controle sobre aquela comunidade. E eu fiquei muito feliz com isso, porque significa que a nossa mensagem ela está chegando ao coração e à mente de todo calçadense. É justamente isso que a gente quer, que a nossa mensagem chegue aos corações dos calçadenses. E essa mensagem, ela é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem honesta, é uma mensagem justa. Nós não devemos votar para manter o privilégio de ninguém. Nós devemos votar de forma consciente para manter os interesses do povo. Os interesses do povo estão acima de qualquer interesse individual. Então, pessoal, sobre isso eu digo, nossa mensagem está chegando onde precisa chegar. E isso é o que nos motiva nessa caminhada. Como vocês sabem, a gente tem caminhado pelo município, tem feito muitas visitas, tem discutido com a população, o que realmente nos impede de prosperar. O que nos impede de prosperar? Nós temos ouvido muitas sugestões, relatos de pessoas. E eu fico extremamente feliz porque essa missão que eu recebi muito me alegra. Que a gente fica feliz, a gente se sente feliz e se sente realizado porque a gente percebe que a nossa mensagem está chegando às pessoas que precisavam chegar. E que nós estamos no processo de formação de um grupo de amigos e pessoas inconformadas.
com a situação crítica que vive hoje o município de Calçado. Então, é justamente isso que nós precisávamos. Essa corrente que une a todos nós como calçadense. E todo mundo que me conhece sabe do meu compromisso com minha terra. Eu amo essa terra. Eu amo Calçado. Amo esse lugar. Que Deus me deu a alegria de vir ao mundo. E nós poderíamos estar em qualquer lugar do mundo. Hoje. Em qualquer lugar. No conforto. Junto com a esposa. Com as filhas. Vivendo dias de paz e sossego. Mas sabe por que eu faço isso? Porque essa condição dos calçadenses muito me inquieta. A condição que o povo em Calçado vive muito me inquieta. Me deixa triste, me deixa inconformado. Porque nós não podemos ser o município do futuro. Nós temos que ser o município do presente. Nós temos que ser a cidade do presente. E cada dia que eu converso com as pessoas, eu percebo que tem lugares, cidades vizinhas, que avançaram, que cresceram, que se desenvolveram e que nós estamos ficando para trás, isso me deixa muito, muito, muito triste. Porque nós não temos incentivo, não temos apoio para nos desenvolvermos. O que é que nos falta? Falta empatia, falta um olhar mais humano e até um olhar cristão para todos os calçadenses, nossos conterrâneos, e isso me deixa muito indignado. Então, pessoal, quando o povo me chamou para encabeçar essa luta, eu aceitei e eu sabia que não seria fácil. Mas muito me conforta saber que essa mensagem que a gente está repetindo aqui no nosso programa semanal, nos nossos vídeos diários, na nossa mensagem que a gente passa todos os dias incessantemente para a nossa população, está chegando aos corações de todos os calçadenses. Isso para nós é muito importante. Isso é o combustível que nos leva para frente. É o combustível que nos impulsiona, que nos faz seguir em frente, em nome dos interesses coletivos, colocando o interesse do povo acima de qualquer interesse individual. É isso que nos realiza. Isso nos faz humanos, isso nos faz cristãos, isso nos identifica como cristãos. Isso nos une enquanto calçadenses. Então, pessoal, era isso que eu queria reforçar, que a gente busca, através desse projeto, a melhoria verdadeira da vida de todos os calçadenses. Nosso projeto é genuíno e pretensioso. Despretensioso, completamente despretensioso. Pessoal, só um minuto, eu vou verificar aqui o microfone, se está tudo bem. Só um minutinho. Pessoal, quando é feito ao vivo é assim, né? Programa ao vivo é assim, viu, pessoal? Aqui não tem edição, aqui não tem... Aqui é tudo na base do improviso. Então, quando eu tenho conversado com as pessoas, nas visitas que a gente tem falado, e a decisão que eu tomei, as pessoas compreendem verdadeiramente que esse é um projeto justo, honesto, e um projeto que nos preocupa somente enquanto calçadense. Não é em benefício próprio, não é em nome da ambição, não é em nome da ganância. É em nome do coletivo. Não é em nome do aparelhamento. Não é em nome do benefício próprio. Nós estamos trabalhando para construir algo que é coletivo. Eu queria deixar aqui, publicamente,
o meu compromisso com todo calçadense de transformar a vida de todas as pessoas em Calçado para melhor. E que a gente possa fazer essa revolução, essa transformação de forma unida a todos os calçadenses de bem, que amam essa terra, que não se vendem. Pessoas que têm valor e não preço. E que nós vamos construir juntos um futuro melhor para a nossa gente. Olha, o programa de hoje vai ser um programa diferente. Nós vamos nos pautar pelas muitas perguntas que nós recebemos ao longo da semana. E eu queria dizer que, apesar da perseguição desenfreada aos funcionários contratados, aos comissionados, eu queria dizer que, apesar de tudo isso, nós temos recebido inúmeras perguntas, inúmeras denúncias nas mensagens privadas. São pessoas que não têm condições de se identificar, que não querem se identificar porque ainda se sentem amedrontadas com esse clima que se criou aqui em Calçado. Mas eu queria dizer a essas pessoas que elas são muito corajosas, desde já, em apresentar qualquer tipo de denúncia. Que elas percebem o problema, trazem para a gente e a gente pauta aqui no programa. Eu queria agradecer a colaboração dessas pessoas e dizer que são essas pessoas os verdadeiros calçadenses, os heróis aqui dessa cidade. São as pessoas que têm realmente um compromisso com o município. São pessoas que têm um compromisso com a transformação de Calçado no lugar melhor para todos nós. E dizer que continuem. Não se acovardam. Não sintam medo. Continuem lutando para que Calçado seja um lugar melhor para todos nós. Pessoal, eu vou aqui apresentar a primeira pergunta que me chegou. Eu tinha assumido aqui um compromisso pessoal de não falar mais em questões da educação, pelo menos por enquanto. Mas, infelizmente, pessoal, deixa eu só ajustar isso aqui, ó. As perguntas vão chegando aqui também. Você pode mandar sua pergunta, porque além das perguntas que a gente tem aqui em pauta, que foram as perguntas que nós recebemos no history dessa semana, outras que nos chegaram no direct, nós também vamos responder perguntas que chegarem para a gente hoje. Mas eu queria dizer para vocês que eu tinha sinceramente assumido um compromisso de não mexer mais com assuntos da educação durante essa semana. A gente dá um tempo, mas infelizmente os problemas da educação são recorrentes e são diários. Principalmente os problemas relacionados aos ônibus. Vou ler essa pergunta. Júnior, gostaria que você, em suas lives e stories, de alguma forma falasse dos ônibus que levam nossos filhos para as escolas de Lajeado, pois normalmente chegam atrasados e nem vão para a escola, pois precisam esperar o ônibus que chega dos sítios para levá-los. Muitos pais não se juntam para reclamar com medo, porque muitos são funcionários. E quem perde são os alunos com essa falta de respeito. Olha, como eu disse, eu tenho falado incansavelmente, praticamente todos os dias e em todos os programas, dos problemas relacionados à educação no nosso município. E o principal deles é o problema com os ônibus escolares. Como já é sabido, a nossa frota não tem condições nenhuma de rodar. E pior, sem manutenção, colocando a vida dos alunos e do motorista em risco. Tenho certeza que vocês, pais, ficam aflitos quando o filho de vocês sai de casa para pegar um transporte escolar. Por insegurança, pelas incertezas do transporte, pela falta de manutenção, como foi dito. Várias denúncias foram feitas e são feitas todos os dias. Não sou eu que digo. Quem acompanha a rede social sabe
todos os dias, as pessoas veem os problemas que estão acontecendo na questão do transporte escolar. E, infelizmente, o governo municipal tem feito o ouvido de mercador. Não faz nada. Entra por aqui, sai por aqui. Eu falo nisso e fico até constrangido. Porque essa semana mesmo eu pedi à minha equipe para verificar os cargos de direção na Secretaria de Educação, para entender a quem nós poderíamos recorrer, para saber a quem nós deveríamos reclamar, qual seria o responsável para a gente cobrar efetivamente alguma providência. Já que, infelizmente, só falar não adianta. Só falar, só denunciar não adianta. Era preciso ir a alguém que pudesse resolver. Mas nós achamos uma situação, no mínimo, estranha. Né? A pessoa da Secretaria de Educação, que eu não tenho pessoalmente nada contra, inclusive eu peço que a senhora secretária, caso essa informação ela tenha, que ela apresente essa informação, para que a gente possa dar a devida atenção ao caso. Mas eu peço a Deus que dias melhores a gente possa viver aqui na Educação em Calçado e que a gente nunca tenha que chorar um acidente que leve a vida de alguém ou que comprometa a saúde de alguém. Pelo contrário, a gente precisa lutar para que a gente tenha uma educação de qualidade e que a gente tenha um transporte escolar de qualidade. Mas se alguma coisa desse tipo acontecer, infelizmente, a senhora tem responsabilidade nisso e será cobrada por isso. Mas, enfim, eu pedi essa verificação dos cargos de direção da Secretaria de Educação e no portal da transparência, estranhamente, nós constatamos que a secretária de Educação possui 2 vínculos com o município. Eu vou mostrar para vocês aí na tela. Essas imagens são do portal da transparência. Essa informação é pública. Qualquer pessoa pode acessar. Mas nenhum desses vínculos traz a secretária como secretária, efetivamente. Claro, se ela tiver uma portaria, eu acho que era prudente que essa portaria ela fosse apresentada, fosse publicada no portal da transparência, para que nós pudéssemos, inclusive, fazer essa checagem. Isso é muito importante, porque trata-se de transparência, trata-se de idoneidade, trata de você fazer as apurações corretas. Porque se alguma coisa acontecer, deve-se imediatamente responsabilizar as pessoas que estão gerindo a Secretaria de Educação ou qualquer outra secretaria. Então a gente pede a Deus que nada aconteça, mas infelizmente, pelos relatos diários, nós esperamos pelo pior. Então, para finalizar, pelo menos temporariamente, né, eu deixo aqui o meu apelo para a secretária de Educação, que ela de fato trabalhe junto com o prefeito do município para solucionar esse problema. Que eu acho que isso é muito importante. E que, pelo amor de Deus, olhem pela situação desses ônibus, para que amanhã a gente não tenha que chorar uma tragédia, para que amanhã a gente não tenha que lamentar a irresponsabilidade de pessoas que assumiram o compromisso de gerir uma secretaria e não estão fazendo o trabalho adequado, não estão fazendo o trabalho correto. A gente pede a Deus que nada aconteça, mas a gente pede também que essas pessoas não sejam negligentes, que façam aquilo que devem fazer, façam a manutenção correta dos ônibus, porque nós estamos lidando com vidas, nós não estamos lidando com qualquer outra coisa. E eu espero em Deus que nada aconteça. Mas se acontecer alguma coisa, fiquem sabendo que vocês serão responsabilizados. Então, pessoal,
eu queria dizer o seguinte para vocês também, que nós estamos fazendo uma apuração de todas essas informações, que são informações sobre a questão do transporte escolar em calçado, e que essas informações a gente está compondo um dossiê, e esse dossiê ele será encaminhado ao Ministério Público, para que o Ministério Público ele tome as providências. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu acho que é um compromisso nosso enquanto oposição que a gente faça esse registro para que amanhã ou depois, se acontecer alguma coisa, que ao menos fez algo, procurou-se fazer algo para que essa situação ela não perdurasse. Certo? Então, pessoal, esse dossiê será apresentado nos próximos dias para que o Ministério Público tome conhecimento do que está acontecendo aqui em Calçado e cobre providências de fato para com as autoridades, desde que apresentem as portarias, né? Sem portaria não é autoridade. Pessoal, segunda pergunta, olha lá. Vou trazer aqui para vocês segunda perguntinha. Opa, boa noite, Júnior. Já há 2 semanas, minha esposa tenta passar em um médico aqui na cidade. O médico que deveria chegar às 9 horas, chegou às 11. Isso foi hoje. Na semana passada, em cima da hora, foi desmarcada. Isso já é algo corriqueiro por aqui. Não estão nem aí para a população. Olha, infelizmente, isso é mais um desses relatos que a gente escuta frequentemente, que a gente recebe frequentemente aqui sobre os problemas de saúde, os problemas da Secretaria de Saúde aqui dentro do município de Calçado. As dificuldades para marcar um exame, uma consulta e problemas de atendimento na unidade de saúde. Queria dizer que se um médico precisa chegar às 9, chega às 11, o povo não pode ser penalizado. Você não pode desmarcar uma consulta porque o médico chegou 2 horas atrasado. Pode. A população ela não pode ser penalizada, até porque, pessoal, a doença não espera. Alguém que sai de casa para ir para um hospital, para ir para uma unidade de saúde, ele não vai para lá para brincar no parquinho, não. Vai para lá procurar cuidados. E não sai de casa de bom grado. Sai de casa porque precisa, de fato, se tratar. Então, meu comentário para aqui, para esse tipo de situação, é que tratem os nossos pacientes com respeito. Tratem a nossa população com respeito. Nossa população precisa de dignidade. Precisa ser tratada com respeito. E o serviço de saúde ele precisa ser prestado com qualidade, com a pontualidade que o doente precisa. E com a importância que o tratamento deve ter. Então, pessoal, infelizmente isso acontece sempre. E, infelizmente, esses assuntos são recorrentes e não se toma nenhuma providência. Isso é muito complicado. Porque em Calçado parece que as coisas funcionam. Quando a gente denuncia, quando a gente fala, eles correm para arranjar. Esse governo é um governo que só sabe trabalhar na pressão. Quando você fala, quando você denuncia, quando você apresenta o problema, eles correm para resolver. Isso é a clara falta de um projeto que coloca o povo em primeiro lugar. Porque se o povo estivesse em primeiro lugar, qualquer gestor saberia o que fazer, qualquer secretário saberia o que fazer, não estaria ocupado em resolver assuntos particulares, não estaria ocupado em assuntos privados, de um grupo, de uma família, estaria mais preocupado num coletivo. Isso aqui é uma pauta coletiva. O povo não pode estar penalizado em razão de um atraso médico. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é assim que se resolve. Então o que eu peço é respeito e dignidade com a nossa população. Pessoal, nós chegamos agora a 30 minutos do nosso programa. Eu agradeço por demais a nossa audiência. E nós vamos seguir. Tem mais um comentário. Não é um comentário, é uma pergunta.
Olha lá. Júnior, tem uma pergunta. É certo a secretária de saúde ocupar um motorista e a Fiat Toro da Secretaria de Educação para levar e buscar suas bikes de milhões na oficina? Passa sempre na rua passa sempre na rua direto esse carro levando suas bikes na oficina. Hoje, dia 14, às 11h20, passou na rua para todo mundo ver. Como bem a pessoa colocou aqui, pelo visto não é nada escondido de ninguém. Isso é mais uma demonstração de como parece que as pessoas não estão incomodadas em fazer uso da máquina pública em benefício próprio. Pessoal, nenhum secretário, diretor ou prefeito deve fazer uso do bem público para resolver suas demandas pessoais. Eu acho que a secretária erra, não precisava, até porque a gente sabe que eles alegam todos os dias as dificuldades de terem carro para levar um doente para Garanhuns, de levar um doente para Lagedo, de levar um doente para o Recife. Há umas 3 semanas atrás, um amigo nosso chegou na unidade de saúde com uma doente. A pessoa tinha pressão alta. Quando chegou lá, não teve atendimento. Isso numa sexta-feira. Foi para Lagedo. Chegando em Lagedo, a atendente disse assim: o que é que está acontecendo em Calçado? A pessoa não soube explicar, né? Perguntou por que a pergunta. E a pessoa disse o seguinte: não, eu pergunto porque esse é o 3º caso de hoje que chega aqui um doente de Calçado num carro particular para receber um atendimento que poderia ser feito lá. Então, pessoal, quando um secretário usa um carro para atender os interesses privados, falta para a população. Então, esse tipo de atitude eu condeno. Mas se fazem isso de forma a não evitar que seja tornado público, é porque eu acho que aí já estão debochando da população. Pessoal, olha aqui, mais uma pergunta que nos chega. Júnior, como você faria para resolver o problema da água que junta na baixada do Chalé da Castanhola, toda vez que chove? E a Praça dos Correios? Na sua opinião, o que poderia ser feito para aproveitar melhor aquele espaço? Pessoal, esse problema da água ali na baixada do Chalé da Castanhola é um problema recorrente. É um problema que acontece todos os anos no período chuvoso, principalmente, mas é um problema que tem solução. É um problema que tem solução dentro da engenharia. É muito simples. A gente precisa resolver o problema de drenagem daquelas águas que escoam superficialmente ali naquela região. Trazer a água para debaixo, canalizar a água por baixo e conduzir essa água para o Rio da Chata. É muito simples. E por que é que não se resolve? Porque não há vontade. Ali não é bicho de 7 cabeças. Ali é um problema que tem solução. Dentro da engenharia, tem como resolver. Mas a gente tem que querer. Como eu disse, tem que colocar o povo em primeiro lugar. Quando a gente pensa no povo, a gente procura uma solução. Porque o povo passa ali com os pés molhados. Muitas vezes as pessoas ficam isoladas. Não pode vir da Cândido Alexandre para ir para a praça. Ou não pode vir da praça para a Cândido Alexandre. Porque aquilo ali fica tapado de água. E demora muitas vezes a passar. Porque toda a água ela escoa superficialmente. Ela escoa sobre a superfície, sobre o calçamento. Quando boa parte dela já deveria vir por baixo. E ali embaixo canalizar para o rio. É isso. É muito simples. Se resolve dessa forma. Pessoal, quando a gente não sabe o que fazer, a gente procura as pessoas que podem resolver. É assim que funciona. E sobre a praça?
A praça ali, se vocês passarem, é uma praça numa área central da cidade e está completamente abandonada, largada às baratas. Muito lixo, resto de sujeira, material de construção. Os bancos da feira ficam ali depositados, ficam guardados ali. Não é um ambiente que as pessoas podem conviver, não é um ambiente que as pessoas podem ali frequentar de forma confortável. Então, o que é que tem que fazer ali? Construir a praça. Ali pode ser uma praça para as crianças, ter um playground, brincadeiras, caixa de areia para a meninada brincar. Eu cresci ali e a gente brincava de chime, de garrafão, de queimado, de tudo quanto era coisa. Ali, peão, ali era o point da criançada. Ali era o lugar onde a gente se encontrava. Ali era uma praça das crianças. Quando a gente não estava jogando bola ali na quadra, estava brincando ali na praça. Mas hoje a praça está abandonada e não há nenhuma sinalização do poder público para resolver esse problema. E é uma praça numa área central. De vez em quando, umas vacas ainda vão pastar por lá. Pastar não, né? Mexer no lixo que se acumula ali nas laterais. Esse lixo que fica por ali e que essas vaquinhas vão lá comer, vão lá mexer, é um problema também que acontece todos os dias. Eu, inclusive, já postei algumas imagens e quem tiver a oportunidade, passar por ali, não é difícil encontrar essas vaquinhas lá, mexendo no lixo, procurando alguma coisa para comer. Para além dos cachorros, infelizmente, a situação é essa. É um local abandonado. Não é só a praça. É o entorno da praça. É toda a baixada. Então, pessoal, tem que resolver. Construir a praça e construir o sistema de drenagem para tirar aquelas águas ali de cima. Pessoal, outra pergunta que nos chegou aqui. O que o senhor diz sobre a necessidade de uma creche em nossa cidade, uma vez que a que tem não está comportando todas as crianças do município? Olha, é uma pergunta muito boa, e que dá para a gente fazer uma pauta interessante, não somente para aqui, para hoje, mas até para o futuro. As creches, pessoal, são instituições que estão voltadas para o cuidado de crianças de até 3 anos de idade. São responsáveis pela alimentação, pela higiene, os cuidados básicos, as atividades recreativas e educativas. É muito importante. Já as escolas e os centros de educação infantil estão destinadas às crianças de 1 a 5 anos. Oferecem atividades pedagógicas mais estruturadas e cuidados básicos. Aqui em nossa cidade nós não temos uma creche. Nós temos um centro de educação infantil que na prática, de fato, não chega a ser uma creche. É um centro de educação infantil. E por isso é que a gente precisa urgentemente de uma creche. Hoje, o Centro de Educação Infantil Leonides Falcão é um espaço que sobrevive graças ao empenho e ao trabalho sério e ao compromisso dos profissionais de educação. Pois eles não têm condições nenhuma de trabalho. O problema da merenda que a gente vê nas escolas é o mesmo problema que o Centro de Educação Infantil enfrenta. São necessidades básicas que os profissionais têm que lidar no dia a dia. Então, eu acho que é necessário, urgentemente, debater essas questões da educação infantil em nosso município. Quem é pai e quem é mãe deve contribuir com essa discussão. Você deve participar conosco desse debate, dessa discussão, participar ativamente do processo, mandando mensagem, fazendo considerações. Você que é profissional de educação no município tem um compromisso sério, mesmo sabendo dos impedimentos e o constrangimento que os profissionais sofrem, em razão da perseguição. Eu digo que falem conosco no privado, mandem sua mensagem, mandem sua contribuição. Nós podemos construir um futuro diferente para a calçada.
Mas nós só podemos construir um futuro diferente para a calçada se houver a participação de todos, dos pais, dos profissionais de educação e da própria sociedade. Por isso que é importante que a gente faça de fato essa união e que a gente possa de fato lutar por condições ótimas, necessárias para que a gente possa cuidar das nossas crianças e cuidar do nosso profissional de educação também, para que ele possa desenvolver um bom trabalho. Porque nós sabemos, o profissional de educação em calçado tem um excelente potencial. O que não existe é o apoio necessário para o exercício dessa atividade. Olha lá. Mais uma pergunta, pessoal. Vocês da oposição são uma resenha. Só aparecem de 4 em 4 anos para criticar e falar o que não sabem. Vocês são de falar e nós somos de fazer. Pessoal, a oposição em calçado existe porque a situação não faz um trabalho sério, não faz um bom trabalho. As denúncias que nós estamos fazendo aqui, os comentários que nós estamos fazendo aqui, são incessantemente debatidos entre a população e na rua. E até aqui não houve ninguém da situação com coragem e argumentação para refutar essas denúncias que são feitas. Então, se a oposição existe e a oposição está apresentando essas denúncias, é porque o trabalho da situação não é um trabalho bom. Não é um trabalho que vem sido feito de forma de oferecer um serviço de qualidade à população. Então, vocês que dizem que são de fazer e não de falar, o que vocês estão fazendo, pelo visto, não está bom. Né? Porque, infelizmente, a única ferramenta que o pessoal tem utilizado hoje para combater aquilo que nós dizemos aqui é a perseguição. Eu vou abordar esse assunto no outro momento, mas tem uma secretária aí, desocupada, que orientou comissionados e contratados a pararem de seguir o meu perfil. Eu digo desocupada porque a secretaria dela é uma das secretarias que tem mais problemas dentro do município de Calçado. Então, se a gente está apresentando a denúncia, se a gente está mostrando o problema, e vocês não apresentam uma solução, e vocês não apresentam um contraponto, é porque a coisa está brava, a coisa está feia. É isso. Quando a gente não tem mais argumentação, quando o argumento extrapola, a única coisa que resta fazer é partir para esse tipo de coisa. Para a perseguição, para a vingança, para o constrangimento. E como é que eles fazem isso? Como é que vocês fazem isso? É negando um caminhão d'água para uma pessoa? É ameaçando cortar um contrato de um filho, de um irmão, de qualquer pessoa que seja? É cortando uma vantagem, como a gente sabe que tem muitos funcionários aí que tiveram vantagens cortadas só porque pensam de forma diferente? De fato, vocês fazem. E tudo que vocês têm feito é isso. Infelizmente, vocês são incapazes de fazer um debate honesto, coerente. Porque a gente está aqui disponível. Nós estamos disponíveis para debater o município de Calçado e debater esses problemas que a gente está apresentando aqui no município de Calçado. Eu estou aqui disposto. 24 horas, 7 dias por semana para fazer esse debate. Não tem problema. A gente senta, conversa e trata das questões que interessam o município de Calçado. É isso que a gente quer. Discutir o município de Calçado. Essas picuinhas que vocês ficam levantando não nos interessam. Interessa Calçado. Interessa o povo. Interessa ter o povo em primeiro lugar. E não essas picuinhas, essas fofocas, essas coisas de um grupo familiar, essas coisinhas aí de um grupo político que se beneficia há 16 anos, que enriquece, enquanto o povo empobrece. Então é isso. Vamos debater? Está aí à disposição. Pessoal, mais uma pergunta que nos chegou. Por acaso,
Sua irmã é professora no centro de educação. Passou e passa anos e anos sem aparecer para trabalhar. Isso o senhor não conta, né? KKKKK. Tava rindo, né? Pessoal, deixa eu falar para vocês. O assunto da minha irmã é um assunto que interessa particularmente ao secretário de Educação e ao prefeito. Eu não sou secretário de Educação e eu não sou prefeito. Quem deve responder são eles. Por quê? Minha irmã esteve fora durante algum tempo, mas não foi sem conhecimento dessas autoridades. Então a cobrança tem que ser feita a eles. Vocês têm que perguntar a eles o que é que aconteceu. Eu falo particularmente que eu não concordo com essa prática. Eu me refiro a mim. Mas, uma vez que isso trata-se do passado, eu não posso responder, primeiro porque é passado. Segundo, porque eu não sou secretário de Educação, não fui secretário de Educação, não sou prefeito e não fui prefeito. Certo? Quem tem que dar essa resposta são essas duas autoridades. Porque até onde eu sei, ela não estava fora escondida de ninguém. Principalmente não estava fora escondida dessas autoridades. Beleza? Pessoal, uma última pergunta que a gente vai responder e a gente aí encerra o nosso programa de hoje é o seguinte. Você já viu no portal da transparência o tanto que tem dos valores referentes aos contratos de aluguéis? Não acha que o município poderia ter seus próprios prédios, como a maioria das cidades? Olha, sim, com certeza. Calçado deveria ter os seus próprios prédios. Nós estamos fazendo um levantamento detalhado do quanto isso custa para o município de Calçado. Quanto isso custa para Calçado e quanto isso beneficia uma só família, um determinado grupo. Nós estamos levantando isso para que a gente possa apresentar essa informação detalhada para o povo de Calçado, para que o povo de Calçado entenda como, em 16 anos, houve um enriquecimento de um grupo familiar, enquanto o resto do município perdia. Calçado deve ter seus prédios públicos próprios. E eu expliquei isso essa semana num vídeo curtinho. Pessoal, é muito simples. Vamos construir as nossas repartições públicas. Vamos gerar emprego do pedreiro, do ajudante, do eletricista, do encanador. Vamos comprar material no comércio local. É desse jeito que se trabalha. Quando eu compro material no comércio local, eu fortaleço a economia local. Eu fortaleço o mercado local. Eu fortaleço o nosso comerciante. É isso que interessa. A solução para os prédios públicos em Calçado é essa. E aí você, com esse dinheiro que sobra dos aluguéis, que hoje vão para somente um grupo familiar, você faz uma distribuição de renda e acaba com essa desigualdade que existe dentro do município de Calçado, porque isso está acabando conosco. Ou a gente acaba com isso, ou isso acaba conosco. É isso, pessoal. Eu queria agradecer por demais a participação de vocês, a presença de vocês aqui nessa live. É muito importante que vocês curtam, compartilhem, comentam, né? Vão lá para o YouTube, a gente está presente no YouTube, no TikTok, no Facebook. Essa live está sendo transmitida aqui pelo Instagram, mas vão lá nos perfis. Sou o Júnior Caetano. É muito importante que vocês compartilhem isso, principalmente com aquelas pessoas que não podem vir aqui, porque são perseguidas. E acessem lá o nosso site, www.soujuniorcaetano.com.br. Todo o conteúdo dos programas que a gente produz estão lá. Eu agradeço por demais a presença de vocês, a audiência, a participação, e nós estamos juntos, com coragem, fé e determinação. Cheiro no coração de vocês, desse matuto que ama essa terra, como todos vocês.
Tamo juntos.